Fecha os olhos por um segundo. Imagina o barulho, não é o barulho de uma multidão festejando, é o barulho de exércitos se movendo, de reis reunidos em salões escuros, de líderes poderosos batendo o punho na mesa e dizendo: já chega de seguir as regras de alguém que não podemos ver. Já chega de prestar contas a um Deus que não reconhecemos. Isso é o Salmo 5:2, um salmo escrito há 3.000 anos, que parece ter sido escrito ontem de manhã, porque se você olhar para o mundo hoje, para os governos, para os movimentos, para a arrogância dos poderosos, você vai reconhecer esse barulho. Você já ouviu esse barulho antes. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 2 é o segundo portão do livro dos Salmos, e ele se conecta diretamente ao Salmo 1, de uma forma que os estudiosos chamam de quiasmo, uma estrutura literária em espelho, onde o fim de uma ideia responde o começo da outra. O Salmo 1 termina falando que o caminho dos ímpios perece. O Salmo 5:1 vai mostrar por quê. Em escala global, não é mais o indivíduo na encruzilhada. Agora são as nações inteiras, os reis, os impérios. A pergunta do Salmo 2 é: e quando o mundo inteiro decide ir pelo caminho errado, o que acontece? Atos capítulo 4 cita o Salmo 2 diretamente, quando os apóstolos Pedro e João são soltos da prisão e a comunidade cristã ora com as palavras desse salmo na boca. Eles estavam sendo perseguidos pelo Sinédrio, pelo poder religioso e político de Jerusalém, e reconheceram naquela situação a mesma cena do Salmo 6, reis e autoridades se rebelando contra Deus e contra o seu ungido. O que foi escrito 1000 anos antes estava acontecendo de novo diante dos olhos deles. Isso é a Bíblia sendo viva. Tem uma palavra no versículo 1 que muda tudo quando você vê no original. Em português está escrito que as nações se agitam ou conspiram, mas em hebraico a palavra é hagash. Não é uma conspiração silenciosa de bastidores. É um tumulto barulhento, um rugido coletivo, uma multidão em ebulição. É a imagem de algo que ferve por dentro e transborda para fora. O poeta está descrevendo não uma reunião secreta, mas um levante visível, ruidoso, orgulhoso. As nações não estão envergonhadas da sua rebelião. Elas estão gritando. E tem outra palavra no versículo 2 que poucas pessoas exploram com a profundidade que merece. O texto fala no ungido do Senhor. Em hebraico, a palavra é Mashiach. Essa é a raiz da palavra Messias, e em grego ela se torna Christos, Cristo, ungido. Não é apenas um título de honra ou respeito. Na cultura hebraica, ungir alguém com óleo era o ato físico de separar aquela pessoa para uma missão específica, divina, inabalável. O Salmo 2 está dizendo: existe alguém que foi separado por Deus. E por mais que os reis do mundo se unam para derrubá-lo, esse alguém não vai cair. Olha, você sabe, o que é curioso, a maioria dos cristãos conhece o Salmo 23, conhece o Salmo 91, mas o Salmo 2 é um dos mais citados no Novo Testamento inteiro. E pouquíssimas pessoas sabem disso. Se você está gostando de descobrir essas camadas escondidas da Bíblia, se inscreva aqui no canal agora e ativa o sino, porque cada vídeo nosso tem detalhes assim que vão mudar completamente a forma como você lê a palavra de Deus. Agora imagina você ali, na corte do rei Davi, em torno do ano 1000 a.C. Jerusalém ainda é uma cidade nova, recém-conquistada, e Davi está cercado de inimigos por todos os lados. Os filisteus ao oeste, os moabitas ao leste, os arameus ao norte. Cada vez que ele consolida o poder, alguma nação se levanta para contestar. E Davi, o homem que matou um gigante com uma pedra quando era menino, agora é rei e escreve: por que as nações se agitam como se estivesse genuinamente espantado com a estupidez humana de lutar contra o inevitável? Tem um detalhe histórico fascinante aqui. Arqueólogos encontraram documentos egípcios chamados textos de execração, de séculos antes de Davi, onde os faraós literalmente escreviam o nome dos seus inimigos em vasos de cerâmica e depois quebravam esses vasos no chão, como um ritual simbólico de destruição. Era a forma que os poderosos do mundo antigo tinham de afirmar sua soberania sobre os inimigos. O Salmo 2 inverte completamente essa lógica. Não é o faraó que quebra o vaso. É Deus que ri dos que tentam derrubar o seu plano. Sente o peso disso. O versículo 4 diz que aquele que habita nos céus ri. Em hebraico, essa risada não é de deboche, não é crueldade. É a risada de quem vê o absurdo de uma formiga
tentando parar um oceano. É a risada de alguém que conhece o fim da história e sabe que o desfecho já está decidido. Você já sentiu isso? A sensação de que, por mais caótico que pareça o mundo lá fora, existe algo, alguém, que está segurando o fio da história com uma firmeza que a histeria humana não consegue abalar? Então vem o versículo que divide o salmo ao meio. Deus fala e diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa frase era usada nas coroações dos reis de Israel. No dia em que o rei subia ao trono, Deus declarava simbolicamente aquela filiação, mas os autores do Novo Testamento viram algo mais profundo ali. Hebreus capítulo 1, no versículo 5, cita esse mesmo versículo e aponta para Jesus como a realização plena daquilo que Davi apenas prefigurava. O rei que o Salmo 2 descreve não é qualquer rei humano, é um rei cuja soberania não termina quando ele morre. É um rei cujo reino não tem fronteiras geográficas nem limite de tempo. E o Salmo termina com algo que ninguém esperaria. Depois de tanto falar em ira e julgamento, termina com um convite: serve ao Senhor com temor. Alegrai-vos com tremor. Beijai o filho. É uma linguagem de corte real, onde um vassalo se prostra diante do rei e presta homenagem. Mas não é submissão pela força. É uma submissão oferecida, uma escolha, um reconhecimento de que existe um trono maior do que qualquer trono humano. E que diante desse trono existe misericórdia para quem chega com humildade. Tem um cruzamento com o livro do Apocalipse, que vai arrepiar sua pele. No Apocalipse capítulo 2, Jesus promete ao vencedor que ele receberá autoridade sobre as nações e as regerá com cetro de ferro. É exatamente a imagem do Salmo 2, versículo 9. João, no exílio na ilha de Patmos, escrevendo o Apocalipse sob perseguição do Império Romano, estava usando o Salmo 2:1 como lente para enxergar o que estava acontecendo ao redor dele e o que ainda estava por vir. O mesmo Salmo de Davi, escrito 1000 anos antes, serviu de bússola para João entender o seu presente caótico. Isso é o que a palavra de Deus faz. Ela oferece perspectiva quando a realidade parece desmoronar. Quero que você deixe aqui nos comentários qual é a nação, o sistema, o poder do mundo hoje que se acredita que está tentando derrubar o que Deus plantou. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Eu leio tudo. E essa conversa pode ser importante para muita gente que está assistindo junto com você agora. O Salmo 2, ele não é um salmo do passado. Ele é um mapa para ler o presente. Cada vez que você vê um poder humano se erguer com arrogância, cada vez que você sente que o caos está vencendo, esse salmo está sussurrando: aquele que habita nos céus ri, não porque o sofrimento não é real, mas porque o fim da história já foi escrito e quem escreveu não mente. A risada de Deus não é indiferença, é certeza. No próximo salmo, algo muda completamente de tom. Davi não está mais falando como um rei no trono. Ele está em fuga. Seu próprio filho, Absalão, levantou um exército contra ele e Davi está no deserto, exausto, traído e ainda assim abrindo a boca para orar. O que ele diz naquele momento mais sombrio é uma das coisas mais poderosas que você vai ouvir. Então, para não perder o Salmo 3, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender essa mensagem hoje. Deixe seu comentário sobre qual é a sua visão sobre essas curiosidades tão atual do Salmo 5. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.